Até que ponto os pais têm o direito de escolher o nome que quiserem para os filhos? Um caso inusitado chegou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A menina seria chamada de Amora. E até aí nada de novo. O problema era na hora de ler o sobrenome também. Quem conta é a repórter Carolina Chaves. Quem não conhece alguém com nome esquisito? No Brasil, inúmeros processos ocupam as mesas de juízes para tentar mudar o nome por causa de algum tipo de vexame. Os pais devem escolher os nomes dos filhos, mas as escolhas podem ser recusadas no momento do registro. A própria lei de registro público, a lei 6.015, ela autoriza o registrador a barrar o registro de nomes que causem algum tipo de constrangimento. Tá? Nesse caso, se os pais insistirem no registro da criança com esse nome, aí o fato é levado ao conhecimento do juiz que vai decidir. O caso aconteceu em Alto Parnaíba, de Minas Gerais, no ano passado, quando o casal tentava registrar o nome da filha de Amora em homenagem a Gonzaguinha. O sobrenome seria Mota, mas o cartório da cidade se recusou a fazer a certidão de nascimento da menina e, por isso, o casal recorreu à justiça para ter o direito de colocar o nome escolhido. Mas o Ministério Público Estadual também não concordou com a decisão dos pais, alegando que a junção do nome Amora Mota poderia causar gozação para a criança, por soar marmota. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu o registro de Amora Mota, mas sugeriu aos pais que colocasse o sobrenome Lopes da mãe entre o nome e o sobrenome do pai, para evitar constrangimentos. Caso parecido aconteceu com Rafael, que tenta registrar o filho com o nome de Rafael II, mas quer substituir a palavra segundo por algarismo romano. Nesse caso, ela não falou que dá constrangimento, problema nenhum. Ela só disse que não estava em português o nome. Mas assim, algarismo romano, eu até citei Dom Pedro II, o tanto de Rei II, João Paulo II, que em português era segundo, para tentar fazer, né? Acho que é esteticamente mais bonito o nome, né, com o algarismo romano. E deu trabalho. Mas a peregrinação de Rafael pelos cartórios do DF teve final feliz. Conseguiu? Bom, né? Consegui registrar com o nome que eu queria. Segundinho, vai chamar Segundinho mesmo. Bom, né? Tá feliz? Tô feliz. Tomara que todo mundo consiga registrar os filhos com o nome que quer, né? Para este gerente administrativo, que também vai registrar o filho, a rejeição de determinados nomes por parte dos cartórios pode evitar um problema que vem crescendo muito na sociedade atual e está sendo muito discutido. Ele está, tirando o constrangimento de algumas crianças quando tiverem maiores, né? Bom, e o nosso entrevistado sobre esse tema é o advogado especialista em direito de família, Luciano de Medeiros Alves. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a legislação brasileira, ela define uma lista de nomes proibidos ou mesmo dita regras para a escolha de um nome? Sim, nós temos a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, né? E quando se fala de registro de nome de pessoa, autoriza, inclusive, o notário a não registrar o nome de uma criança em que, eventualmente, essa criança ela possa ser exposta a alguma situação constrangedora, alguma situação vexatória, né? Ou aqueles nomes exóticos, mas não há uma listagem especificamente, mas só essa determinação para o oficial cartorário não registrar nomes, enfim, constrangedores. Pois é, então os cartórios eles não devem registrar qualquer nome que os pais decidirem, mas até onde que vai a liberdade dos pais nesse momento então da escolha e dos cartórios de negarem um nome ou outro? Na realidade tem essa determinação na própria lei, não é isso? Então o oficial cartorário ele tem que estar atento a isso. Então de repente um nome que não aparentemente não seja tão diferente para os pais, ele pode ser para no meio social ser um nome que venha aí a causar, não naquele momento, mas no momento oportuno, eventual, algum tipo de constrangimento àquela criança. Então, é dever do oficial. Neste caso, enfim, os pais insistindo, deve-se suscitar, então, a intervenção do juiz, ou seja, o juiz da vara de registros públicos, mais o Ministério Público vão intervir e verificar se, efetivamente, aquele nome pode gerar algum tipo de dano à criança. Se a criança ou o adolescente não gostar do nome e quiser mudar, ela tem que esperar completar 18 anos ou pode pedir uma autorização para os pais para fazer isso antes? Como é que são as regras para isso? Enfim, a mudança do prenome, ou seja, aquele nome dado mesmo à criança, né, não o nome de família, o patronímico,
ele pode ser alterado, sim, mas desde que motivadamente, desde que haja um motivo plausível para aquela alteração. Enquanto menor de idade, nesse caso, a criança ela vai ter que ser representada ou assistida pelos pais. Mas a lei ela autoriza, no primeiro ano em que se completar a maioridade, do cidadão ele requerer a alteração do seu prenome, desde, obviamente, que dentro daquelas exceções, nomes exóticos ou que causem algum tipo de constrangimento àquela pessoa. Pois é, então não são só nomes bizarros, né, que podem ser trocados. Nomes que remetem a personalidades negativas também podem, né, ser alterados. Adolf Hitler, por exemplo. Com certeza, né? E até aqueles nomes em que, se compondo com o nome de família ou patronímico, possa gerar, né, alguma situação constrangedora. Ok. E uma telespectadora tem uma dúvida sobre o tema de hoje. Vamos ver. Meu nome é Inácia Santana, sou manicure. Gostaria de saber, se eu quiser mudar meu nome, o cartório pode rejeitar o nome que eu escolher? Aí já é o contrário, a pessoa está querendo trocar o nome dela, o cartório pode rejeitar essa nova escolha dessa pessoa? Na realidade, o nome, ele trata-se aí de direito da personalidade, ou seja, é um direito indisponível. A alteração só se, dentro daquelas exceções que a própria lei determina, né, e mediante pedido judicial. Até o erro simples na grafia do nome, se isso acontecer e a criança ela for registrada e houver esse erro, ainda que simples, na grafia, para se alterar só mediante autorização judicial, onde o Ministério Público vai intervir também. E o que é necessário para fazer essa alteração? Bom, no momento do registro, se for suscitado pelo oficial do cartório, né, uma situação em que ele não queira registrar a criança com aquele nome, o juiz ele tem que ser suscitado sem cobrança de nenhum tipo de emolumento, ou seja, aquele processo ele vai ser encaminhado ao judiciário para que o juiz e o Ministério Público intervenham ali e decidam se efetivamente aquele é um nome constrangedor ou não. Mas, depois do registro, a pessoa ela tem que entrar com a ação competente na vara de registros públicos. É um tanto burocrático? É um tanto burocrático e efetivamente só se consegue alterar se de fato cair naquelas exceções. O nome, se a pessoa não gostar do nome simplesmente, mas aquele nome não constrangê-la de alguma maneira, definitivamente ela não vai conseguir alterar. Há casos em que o nome não pode ser modificado de jeito nenhum? Não, acredito que não. As exceções, a regra é da imutabilidade do nome. Você tem que entrar naquelas exceções. E as exceções aí vai depender muito da situação. Enfim, eventualmente um nome que Se a pessoa responde a um processo, enfim... Enfim, nessas situações, a lei ela autoriza as pessoas que, sob proteção, enfim, testemunhas em algum processo, que estão sob proteção, a lei autoriza, e essa é uma das exceções, e a lei autoriza a alteração do nome. Mas são exceções. Tá certo. E vamos conferir a dúvida de uma outra telespectadora. Confira. Meu nome é Lilian Costa, eu sou designer gráfico e eu tenho uma dúvida. Se o cartório rejeitar o nome do meu filho e eu conseguir manter ele na justiça, eu posso pedir indenização? No caso, ela pode pedir uma indenização? Bom, eu acredito que não, porque na realidade é uma determinação legal, é a obrigação do oficial cartorário, né, de evitar que a criança ela seja registrada com um nome que eventualmente possa causar algum tipo de constrangimento. Então, o fato dele suscitar essa dúvida e mandar para o judiciário não autorizaria uma indenização. Talvez o registro, a não observância dessa determinação legal e o oficial não sendo diligente registrar uma criança que eventualmente seja registrada com um nome que cause constrangimento, ela eventualmente pode, sim, de repente, pedir uma indenização, mas pelo registro de um nome indevido. Quanto que custa mudar um nome legalmente aqui no Brasil? Bom, na realidade, dentro dessas exceções, né, se a pessoa ela quiser alterar ou tentar a alteração do seu prenome, no caso, ela vai ter que constituir um advogado, pagar ali enfim, os honorários advocatícios, né, e as custas processuais. Enfim, não é muito barato isso, mas as pessoas elas têm a disponibilidade aí da Defensoria Pública, se não puderem pagar. A pessoa ela pode ter o prenome e o sobrenome? Bom, o sobrenome, que é o nome de família, o patronímico, esse não se pode alterar, pode-se acrescer. Se eventualmente você quiser acrescer o nome do seu pai ou da sua mãe, que não foi assentado no seu registro de nascimento, você pode acrescer, mas alterar, não.
Não é só o prenome, que é aquele nome dado pelos pais, esse sim pode ser alterado diante daquelas exceções. E vamos responder a mais uma pergunta gravada nas ruas, vamos ver. Meu nome é Rosana Souza, eu sou manicure. Eu gostaria de saber, se eu quisesse trocar meu nome, eu teria que ter uma justificativa? Tem que ter uma justificativa, tem que provar que aquele nome está causando algum constrangimento? Sim, com certeza, como a gente já falou aqui anteriormente, né, a alteração do prenome só dentro daquelas exceções. As exceções são aí toda e qualquer situação que possa gerar algum tipo de constrangimento àquela pessoa, por ser um nome exótico, por a composição entre o prenome e o nome de família também gerar alguma uma situação embaraçosa, aí há essa possibilidade. Simples fato de não gostar do nome ou do nome naquele momento social, ele não ser um nome tão comum, enfim, não seria motivo para alteração. E a questão do sobrenome? Com o casamento, muita gente acaba alterando o sobrenome. Existe um prazo para se trocar os documentos? Não, na realidade não há essa obrigatoriedade. A pessoa ela pode adotar o nome do marido e hoje, atualmente, o marido também pode adotar o sobrenome, no caso, o nome de família da mulher, né, e fazer essa alteração. Se eventualmente romperem essa sociedade conjugal e voltarem a utilizar o nome de solteiro, essa modificação ela tem que ser feita. Mas não há aí um prazo, uma determinação legal que estabeleça um prazo para isso. E os políticos, celebridades, enfim, que passam a adotar um nome, um apelido, digamos assim, e assinam documentos com esse apelido. Esse documento tem alguma validade? Na realidade seria uma outra exceção, não é? Aquela pessoa que ela é conhecida por um apelido, isso não se restringe tão somente às celebridades, né? Mas qualquer pessoa que no seu meio ele é conhecido pelo apelido, e se de fato aquele apelido ele for notório no seu conhecimento, ele pode requerer a inclusão daquele apelido, né? E, enfim, na alteração do seu registro para incluir aquele apelido. Mas assinar sem ter essa alteração no registro não seria o correto. Tá ok. Muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Obrigada.